vídeo é um vídeo um pouco diferente, ele vai ser um vídeo mais relacionado à questão histórica em si, né? Ao falar dos direitos humanos, eu não vou, de certa forma, dizer o que são os direitos humanos ou detalhar as especificações dos direitos humanos, mas eu vou contar a trajetória humana de construção dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, ele vem sendo construído, né, durante muito tempo e durante um processo longo na história, onde a cada passo a gente está tentando cada vez mais construir uma forma de igualdade e justiça para todas as pessoas. O grande foco dos direitos humanos é exatamente esse, né? A busca da igualdade, a busca dos direitos justos para todos. E isso vem num processo muito longo, né? A gente pode datar isso lá, né, muito tempo atrás, antes de Cristo. E isso é um processo de várias coisas, né? Então a gente teve vários conceitos, várias coisas na história que vão aos poucos construindo esse conceito do que seria um direito humano. Então eu vou explicar esse processo histórico para a gente chegar nos direitos humanos, né, os direitos universais dos homens, que é o que a gente tem hoje como direitos humanos, né, os direitos universais dos seres humanos. Então, começando essa parte histórica, eu vou apresentar o Código de Hammurabi. Olha ele aí. Um dos primeiros grandes tratados da história, né, que traz aí essa busca por igualdade, essa busca por uma cultura comum, né, é o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi está escrito, né, em 46 pedras, né, pedras gigantes. Eu vou colocar para vocês verem, né, eu coloquei para vocês verem. E são 46 pedras daquelas, né, onde está tudo escrito, com 282 leis. Quer dizer, você vê que é um tratado muito extenso, muito longo, e de 13 cláusulas diferentes, né. Uma das primeiras dos primeiros grandes contratos sociais, né, que vão buscar essa igualdade entre as pessoas, que vai buscar a unificação da cultura, que vai buscar toda uma forma de construir uma sociedade única, né. O Tratado de Hammurabi, ele é famoso, né, na Mesopotâmia e pós ela, e uma das leis mais famosas do Tratado de Hammurabi, não sei se vocês conhecem, mas é a olho por olho, dente por dente, que é conhecido como o Código de Talião, né? A Lei do Talião, né? Que vai debater o que você recebe, aquilo que você fez. Isso é muito antigo, né? Muito famoso, muito conhecido. E é um dos primeiros grandes tratados aí que a gente tem. Você vê que é 1772 a.C., né? Você vê, de hoje são o quê, né? Quase 4.000 anos antes, né, da nossa sociedade atual. E já estavam buscando toda essa construção do que é um direito humano. Vamos para o próximo. O cilindro de Ciro foi feito, né, ele é datado de 539 a.C. Esse cilindro ele foi encontrado muito tempo depois, em 1879, foi quando ele foi achado, mas ele foi feito bem antes pelo rei Ciro III, né, onde ele já estava buscando toda essa ideia também de um conceito, de uma cultura de igualdade entre os indivíduos. Esse cilindro, né, vocês viram a imagem do cilindro de Ciro, ele possui diversas línguas, né, ele está debatendo a igualdade em línguas diferentes para que todos pudessem ler e acompanhar as leis. Ele traz um conceito importante, né, que é o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Você vê, o cara lá no 500 anos, né, se você pensar, comparando a hoje, a 2.500 anos atrás, ele já estava demonstrando que os seres humanos são iguais e a gente não deve usar ou abusar um dos outros, né, nessa busca da igualdade, então a abolição da escravidão. Uma coisa que é importante, né, que é legal destacar do cilindro de Ciro, é quando ele apresenta a ideia de que
nós devemos ter uma liberdade religiosa, né? Então ele já debate essa ideia de que cada um deve ter a sua religião, cada um deve buscar o seu próprio conceito de divino e assim por diante, aonde todo mundo tem que ter respeito por isso. Então é muito interessante isso, você vê que né, é muito antigo a busca do direito humano ali. Vamos para o próximo. Carta magma, né? O termo carta magma é do latim, né? Ela é escrita em latim esse termo, que fica grande carta, né? Essa grande carta, criada em 1215, ela apresenta a ideia de limite do poder do rei, né? Ela vem para não deixar que o rei abusasse tanto dos seus súditos, né? Súditos, porque a imagem do rei, ela era tida como um soberano, né? A ideia do soberano, a ideia do cara que representa Deus na terra. Então, tudo que o rei dita tem que ser feito e os reis, a um certo momento, se tornaram abusivos, repressores, né? Grandes ditadores, soberanos, como acontece até hoje em vários lugares. Mas qual é a ideia, né, disso, da Carta Magna? É garantir a justiça para o plebeu, garantir que o próprio rei não possa fazer bem o que ele entenda, né? Ele tem um limite no que ele pode fazer. Veja, você tinha lá atrás um cara antes de Cristo tentando isso, o ser humano volta a abusar do poder, volta a querer fazer coisas que não deve, e aí a gente tenta de novo com a Carta Magna criar um novo conceito, uma nova ideia, trazer exatamente essa questão do, pô, não é bem assim que as coisas funcionam. E aí a gente entra na carta de Magna, né? É isso mesmo. É Mandíngua, também conhecida como Manden, né? Eu vou apresentá-la para vocês. O imperador de Mali, né? Como é que é? Sundiata Keita, né? O nome dele. Ele cria então essa carta, a carta de Mandíngua, não sei se estou falando direito, se estiver falando errado me desculpa, que é também considerada a primeira declaração dos direitos humanos, em 1222. Você vê, é muito antigo também, de novo, isso, aonde ele vai trazer os conceitos, né, ele vai trazer o debate, de novo, sobre o direito pela vida, né, o respeito pela vida, onde a gente tem que tratar o ser humano como igual, né? Essa questão da liberdade individual e liberdade social, né? Ele vem, ó, você vê que já volta essa questão da divisão do indivíduo, né? Como pessoa, como ser civil, né? Então ele vai trazer essa discussão. Ele vai apresentar a questão da solidariedade, que é importantíssima, né? Do quanto a gente é humano ou desumano ao tratar o outro. Ele vai apresentar de novo a abolição da escravidão. Você vê, ó, 1222 depois de Cristo, 539 antes de Cristo. Você tem um espaço aí de quase 2000 anos, né? Onde um rei já tinha falado disso, já tinha falado, não, ninguém é melhor que ninguém, a gente não deve ter escravos. Não adiantou, o outro vem de novo, né? Porque são regiões também diferentes. Dizer, olha, né, a gente não tem que ter escravo, o ser humano é igual, então a gente vai acabar com a escravidão. A gente também não vai adiantar, mas tudo bem. Eles estão tentando, estão buscando um direito humano, quer dizer, um direito de igualdade, um sobre o outro, um direito de liberdade. Então, tudo começa de novo, né? O ser humano está lá brigando, tentando, para criar esse direito universal. E aí a gente vai pro próximo. Nosso quinto item é o habeas corpus, né? Hoje em dia a gente é até acostumado com o termo habeas corpus, né? O termo habeas corpus também vem do latim, semelhante à Carta Magna, aonde ele significa o quê, né? Significa lá que tenhas o corpo, né? Que tipo, tenha direito ao seu corpo.
O termo habeas corpus hoje é aquela visão de você ir lá fazer um exame no corpo para ver se você sofreu uma agressão, se você sofreu alguma coisa física que gere um crime. Que tem muito a ver com a declaração do habeas corpus, né, que é o direito de ir e vir frente à ilegalidade e o abuso de poder. O habeas corpus, ele vem tratar exatamente dessa questão do domínio sobre o outro na questão física, né, da ilegalidade e o abuso do poder. Você vê, ó, de novo, né, você tinha lá uma Carta Magna que já estava tirando o poder, tirando o abuso do imperador, do rei, sobre os indivíduos. Então volta a surgir, né, 1679 agora, são aí 400 anos de diferença, um pouco mais, aonde eles, vamos avisar aí essa galera que não pode abusar dos outros, que não pode agredir, que você não pode... Quer dizer, não é porque você é um líder que você pode mandar as pessoas fazerem o que você querem, como você quer, né? E assim por diante. Você não pode também vem trazer essa ilegalidade, né? Porque já tinha uma carta lá em cima mandando, criando regras e assim por diante. Então a gente tem já todo um processo, né, de tentar fazer o ser humano perceber, né, que é uma percepção, de certa forma, de que ele não pode fazer o que ele quer, né? E aí a gente vai entrar na primeira declaração realmente declarada como Declaração dos Direitos Humanos. Vou pôr para vocês. Então, a Bill of Rights, né, que é a Declaração dos Direitos, como foi traduzida pra gente, ela é criada pelo parlamento, então você já não tem mais aquele poder real de um rei tão absoluto, porque a Inglaterra, ela é feita na Inglaterra, né? Ela já possuía um parlamento, então esse parlamento cria essa declaração, impondo ela para o rei Guilherme III, né? Que vai de novo tentar fazer o que a Carta Magna fez, mas de uma forma mais específica, que vai limitar o poder do monarca. O monarca é o rei, né? Aonde o rei não tem mais tantos direitos assim como ele tinha, dando realmente direitos ao parlamento. Porque o parlamento, ele é feito a partir de eleições livres, né? Então, quando a gente fala hoje, né? Você vê que até hoje é assim, né? Que a gente fala que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. O que isso significa? Significa que por mais que a rainha, né? Hoje é a rainha, o rei, tenha um direito como rei do local, quem manda em certas coisas é o parlamento. O parlamento, ele tá como um equivalente ao rei, né? No controle e no cuidado da sociedade. Por quê? Porque eles são eleitos, né, livremente, e aí vai apresentar a ideia também, né, essa Declaração dos Direitos, da liberdade de expressão, que é uma coisa extremamente importante, porque o rei, né, ele era uma figura amedrontadora, uma figura ditatorial, que impunha o que deveria ser dito, até porque se você falasse dele, ele mandava te matar. E essa declaração, ela vem dar o direito do povo dizer o que pensa, até porque a partir do momento que você ganha um direito à eleição, né, você que escolhe os representantes do parlamento, você está dando direito ao povo decidir. É um primeiro passo à democracia. Essa declaração, né, a Bill of Rights, ela é um grande primeiro passo da democracia, que vai gerar também depois a democracia americana e a Revolução Francesa. É um passo fundamental, por quê? Porque tá dando um direito ao povo. É o primeiro grande documento da história que permite uma participação política do povo, né? É claro que, né, a gente está falando de declaração, né? Porque na Grécia Antiga o povo tinha todo o direito. Quando a gente vai falar de política, né, os gregos, eles tinham uma política muito democrática do ponto de vista grego, sendo que você vai dizer que grego só era, né, homem, filho de grego, nascido na Grécia, aquele absurdo que fechava quem era grego de verdade. Mas, do ponto de vista deles, era uma democracia. Então, por isso eu digo, é o primeiro
documento que traz a participação da população, porque ele não entende só como uma população um grupo restrito, tá? Vamos para o próximo. Em 1776 surge a Declaração da Virgínia, né? É uma declaração dos direitos do estado da Virgínia nos Estados Unidos. Ele sofre uma grande influência dos filósofos contratualistas, né? Do Locke, do Rousseau e do Hobbes, aonde ele vem debater e vem conduzir, né, a questão do direito natural. Né? Quais são os direitos naturais do homem, né? A questão da liberdade, igualdade, direito à vida, que era fundamental nos contratualistas, o direito à propriedade, né? São os direitos que ligam o social com o natural, de certa forma, onde você está garantindo à população um direito. Então, você vem até agora, né? Se você pega desde o Hammurabi lá em cima até a Declaração dos Direitos inglesa, né? O Bill of Rights, você vem tentando trazer a igualdade entre as pessoas, você vem tentando trazer esse equilíbrio entre os indivíduos, mostrando que todos os indivíduos são iguais. E aí, influenciado por esses filósofos modernos, né, os contratualistas, apresenta essa ideia do direito natural, nessa defesa da igualdade e da liberdade, né, do direito à vida, principalmente, aonde você mostra que a natureza em si já permite isso, né? A natureza, ela dá isso ao indivíduo. Então a gente precisa dessa declaração, desse contexto principal para garantir que tudo isso seja feito. A gente está começando um princípio da democracia ali em cima, daí de repente você já está começando a mostrar a construção social e como que isso deve ser feito. Então, vamos para o próximo. Pós-Revolução Francesa, né? Então ali o primeiro passo da queda da monarquia, onde os franceses derrubam, né? A Revolução Francesa então derruba o monarca, assumindo um papel democrático. Claro que isso também é uma ilusão, né? Porque quem assume o poder são os burgueses e gera o nosso capitalismo hoje, né? A grande influência do capitalismo hoje é a Revolução Francesa, mas não vou debater isso agora. E surge então a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, do homem e do cidadão, aonde também influenciado por esses contratualistas, até porque alguns deles são franceses, né? Alguns deles não, né? O Rousseau é francês. Vem trazer essa busca pelo direito coletivo e essa tentativa de demonstração, né, da universalidade do coletivismo, essa naturalidade. Isso o próprio Aristóteles lá atrás já falava, né, que a gente é um animal político. E o primeiro passo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é demonstrar exatamente isso, né? Porque a influência dos contratualistas? Porque eles vão exatamente mostrar, quer dizer, você tem o direito do homem como um ser natural, como um direito natural, e do cidadão como um ser político, social. Então ele vem, né, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão é a grande, vamos dizer, grande inspiração da construção dos direitos universais, né, dos homens, da humanidade, até o direito humano, onde a gente está começando a tratar os indivíduos como seres sociais e seres com direitos à igualdade social de vez. Tipo, não, ó, vamos separar cada indivíduo, mostrar que eles têm direitos pela natureza e direitos por serem cidadãos, desculpa. O cidadão, então, o cidadão, né, ele é um indivíduo com direitos dentro de uma sociedade. E isso e a sociedade é criada a partir do momento que a gente tenta proteger isso. O Estado, né, ele surge para a proteção dos indivíduos como seres naturais e como seres sociais. E essa declaração, ela vem disso. E aí a gente vai terminar chegando aos direitos universais do humano. Depois de tudo isso, né,
qual é a grande influência? Antes de tudo, vamos debater, né? Porque em 1945 surge a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU ela vem devido à grande destruição causada pelo nazismo, né? Ela surge exatamente no pós-guerra, a partir do momento em que o Hitler e o nazismo fazem o que fizeram. Então eles mataram milhões de pessoas, eles foram desumanos em um monte de situações, trataram os seres humanos piores até do que se trata as outras espécies de animais. Tudo bem que hoje em dia, se você for ver um gado sendo tratado, você vai ver que, né, o campo de concentração existe. O que vai acontecer então, né? As nações se juntam para buscar uma cooperação internacional. Então, diferente do que estava sendo feito até então, porque todas as declarações, por que eu digo que é um processo histórico, né? Todas essas declarações que eu fui explicando até agora, todos esses direitos, essas regras, todo esse contexto exposto para vocês até aqui é extremamente importante. Você pode falar, nossa, que vídeo chato, coisas... Mas é porque se você não entende todo esse processo histórico, você não entende por que a gente chega na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é o que a gente chama de direitos humanos. Por quê? Porque todos os lugares estavam, né, as regiões, todas as partes do mundo, aos poucos estavam tentando mostrar igualdade, seja em 1772 a.C., seja ontem. A gente estava tentando criar essa justiça igual para todo mundo. Só que aí chega um Hitler e tenta dominar o mundo e fazer o que fez. É claro que a gente cita o Hitler, mas a culpa não é só do Hitler, né? Da Alemanha no geral, de todo mundo que seguia o conceito nazista. Existiam alemães não nazistas na Alemanha nazista. Muitos morreram lutando, né? Isso é bom saber. Você não pensar assim, todo alemão não presta. Não, aqueles alemães específicos concordavam com o nazismo. Existiam outros vários que não concordavam. Então o que acontece? Os impérios, né, os reinos, os governos, eles percebem a importância de se unir, porque daí já eram governos, né? A gente já vivia muitas democracias. Percebem que assim, não adianta só o meu país ser um país que possui uma legislação, né? Não está saindo a palavra. Uma legislação focada no direito humano. A gente precisa reunir o mundo, porque não adianta nada eu fechar meu olho aqui enquanto o cara está trucidando milhões de pessoas lá. E aí ocorre então, no dia 10/12 de 1948, uma Assembleia Geral, né, das Nações Unidas, onde os líderes do mundo, né, os líderes de cada região do mundo, se juntam, eles se juntaram então naquele dia, né, para construir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a partir daquele dia, surgiu os nossos direitos humanos, que já foram modificados em algumas situações. Por quê? Porque busca garantir os direitos básicos, né? Quer dizer, ele está falando assim, o que os direitos humanos defende? Quando a gente fala assim, os direitos humanos, não sei o quê. Os direitos humanos, ele defende os direitos básicos do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo ele tem que ter toda a possibilidade e capacidade de ter o mínimo na sua vida, né? Se ele não tiver isso, os direitos humanos lutam para intervir para que a pessoa tenha. Fala, direito humano defende bandido. Não é que os direitos humanos defendem o bandido. Mas não é porque o cara roubou ou assaltou o negócio que ele tem que viver numa condição onde ele passa a não ter uma condição humana. Os direitos humanos brigam por isso. Mas os direitos humanos devia brigar por quem precisa. Ele está brigando. É claro que, mas eu nunca vi os direitos humanos fazer nada na minha vida. Mas a sua vida, como é que tá? Ela tá além das necessidades básicas? Você tá passando fome? Você tá sendo humilhado? Você tá passando necessidade de água, luz? Não. Então os direitos humanos lutam por pessoas que precisam dessas coisas. Para isso servem os direitos humanos. Então vem todo esse processo histórico para criar um local que fala assim, nós temos que tratar o humano como humano e não podemos destruir a humanidade de um indivíduo. É isso. Até a próxima.